noite. Abra suas Bíblias em Cartas, Provérbios 9, versículo 10. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. 11. Porque por mim se multiplicarão seus dias e aumentarão os anos de sua vida. 12. Se você for sábio e sábio para si mesmo e zombador, só você sofrerá as consequências. Amém? Amém. E o que nós podemos entender com essa palavra? O temor de Deus é a base para um casamento saudável, pois ajuda os cônjuges a respeitar e honrar um ao outro. Às vezes, nós estamos num relacionamento e às vezes nós passamos situações que causam na gente certas divergências de pensamentos. E isso é normal, porque ela pensa de um jeito, eu penso de um jeito, porém o propósito tem que ser um só, como um cordão de 3 dobras. Deus, marido e mulher. O cordão de 3 dobras ele é inquebrável. E o temor a Deus, ele nos faz entender através do Espírito Santo que devemos obedecer aquilo que o Espírito Santo nos direciona em relação aos nossos cônjuges. Como? Eu não posso fazer algo que vá magoá-la, e nem ela algo que vá me magoar. Isso é uma forma de um temor. E o que é temor a Deus? É quando eu prezo o meu casamento como deve ser. Se eu tenho uma vida com Deus, se eu obedeço ao meu Senhor, eu não vou ter dificuldade de ter uma vida sentimental abençoada, de compreender o meu esposo, de ter uma vida saudável, feliz. Por quê? O casamento ele só é feito de felicidade? Não. Como ele disse aqui, temos divisões, diversões, pensamentos diferentes. E como eu, uma mulher saiba, vou conseguir fazer tudo correr bem sem ter maiores conflitos? Eu vou pedir direção ao meu Senhor, já que eu sou serva do Senhor e tenho Deus comigo. Então, diante das dificuldades, eu, Senhor, me capacita, me instrui. Como eu vou conduzir essa situação? Porque vai vir, ao longo do casamento, vai vir muitos momentos bons e vai vir muitos momentos afliçosos. E são os piores momentos, porque quando as aflições vêm, a primeira coisa que você pensa é: eu não vou suportar. Muitas das vezes a pessoa pensa assim: eu como mulher, quando não tem Deus, é melhor separar. Mas a gente, quando tem Deus, a gente pensa: eu vou pro joelho. E qual é a situação que a gente pode viver na maior aflição se o nosso esposo não estiver na presença igual a gente está? E aí é uma guerra extra. E aí como é que você vai vencer essa aflição? De joelho, orando, buscando, pedindo a Deus que Ele venha se converter. Mas aí a gente, como mulher, o nosso sentimento faz a gente fazer o quê? Eu prefiro gritar com Ele: você tem que ir comigo. Não, eu vou pro joelho. Senhor, converte meu esposo assim como o Senhor me converteu. Senhor, coloca desejo no coração dele de te servir assim como eu sirvo, porque foi
isso que eu pedi para Deus. Eu quero um esposo que venha comigo servir o Senhor da mesma forma que eu sirvo. Então fica mais fácil. Quando eu grito, quando eu brigo, quando eu forço, não vai dar fruto. Ele não só vai querer saber de Jesus, como não vai me ver como uma mulher de Deus. E aí toda a sua casa, toda a sua tenda, ela começa a desmoronar. Porque para quem tem filhos, os filhos vê. E você, como uma mulher de Deus, sem sabedoria, desanima. E aí você questiona logo quem não tem nada a ver com isso. Deus, para que eu te sirvo se a minha casa não está convertida? Mas o Senhor Jesus, Ele vai dizer para mim e para você, não é na força do teu braço, mas é na força do Espírito de Deus de Santo que eu estou com você. Se você pedir e clamar, eu vou fazer. Amém? Amém. E eu vou estar lendo aqui também, só mais um versículo aqui, para poder concluir a palavra introdutória sobre o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 25. E essa parte, ela é para nós, esposos, maridos. A Bíblia, assim como ela tem algumas ordenanças, alguns mandamentos para a mulher, algumas orientações para a mulher, tem para a gente também, maridos, esposos. Porque para um casamento, ele ser um casamento embasado em Deus, ambos precisam ter seus deveres e direitos. E qual é um dever do marido dentro de um casamento? Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, vai nos dizer a seguinte coisa: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que Deus ele nos está orientando aqui como marido e como esposo? Jesus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós como seres humanos, nós não podemos dar a vida eterna para a nossa família. Porém, o nosso dever é amá-la como Cristo amou a igreja, ao ponto de eu ter que dar a minha vida por ela, porque foi ela que eu escolhi para viver o resto da minha vida. Independente da circunstância, do acontecimento, independente de qualquer coisa, eu como esposo, eu tenho que dar a minha vida por ela. Entrar na frente de um carro, entrar na frente de uma arma, entrar na frente de seja lá o que for que colocar a vida dela em risco. O nosso dever é proteger. O nosso dever é guardar a integridade das nossas esposas. O nosso dever é cuidar da nossa esposa de todas as maneiras, não só dando a vida, mas com amor, com carinho, com cuidado. Como? Hoje é difícil encontrar um homem que acorda a sua mulher com um café da manhã na cama. Só esqueceu do cartão de crédito. Hoje em dia é difícil um homem pegar e dar uma flor para sua mulher. Embora hoje é muito difícil se encontrar, mas são mínimos detalhes que fazem toda a diferença num relacionamento. É uma mensagem de amor, de carinho. Um bom dia, meu amor. Bom dia, minha princesa. Bom dia, minha rainha.
Isso faz toda a diferença. Tá bom. Não adianta chegar, acordar de manhã. Tem dias que a gente acorda do lado da nossa cônjuge, e o cabelo tá lá, descabelada, tá lá, sem maquiagem, né? Sem filtro. Sem filtro, né? Como diz aí as redes sociais aí. Jesus. Mas foi quem eu escolhi para estar do meu lado. E ela, eu não troco por nada e por ninguém. Eu só aceito perdê-la para aquele que me colocou no mundo. Para aquele que me colocou dentro da barriga e do ventre da minha mãe. E a gente tem que pegar e tem que cuidar. Na hora de conquistar não foi legal? Não foi maneiro? Não foi bonito? Só que a gente tem que conquistar ela todos os dias. Nós, homens, temos que conquistar nossas esposas todos os dias. E ela, eu digo aqui, é o amor da minha vida. É a rainha do meu coração. Devemos amar a nossa esposa como Deus amou a igreja. E dar a nossa vida por ela. Porque quem deu a função de ser auxiliadora, a função de interceder por nós, é a nossa esposa. Enquanto nós saímos para trabalhar, é ela que está ungindo, orando por nós. Se ela não buscar, se ela não orar, se ela não consagrar, toda a casa desanda. Porque a casa, quando uma mulher ela é inteligente, diligente, sábia, a casa fica sempre organizada. Tudo anda. E nós, como esposas, temos o seguinte dever. Primeiro, ter uma vida com Deus. Primeiro lugar, ter a nossa vida no altar. Porque não tem como você conduzir muito bem a sua casa se você não tiver uma vida com Deus. Segundo, nós temos que nos cuidar. Como? Ir ao médico. Não é só a beleza externa que tem que ser valorizada, mas a interna. Eu tenho que ir ao médico. Eu tenho que procurar fazer uma atividade física, não só por beleza, mas por saúde. Ah, eu não estou em condições de pagar uma academia. Vai fazer uma caminhada. Vai malhar na praça. A gente tem que dar o melhor para os nossos esposos de volta. Porque se você não se cuidar, não se valorizar, como é que ele vai te ver? A gente tem que manter o que a gente conquistou. É uma troca diária. Ele cuida da gente, a gente se cuida para estar bem, para cuidar deles e dos nossos filhos. Então, como ele disse, a gente acorda descabelado. Faz parte da vida. Mas isso não pode ser todo dia. A gente tem que ter o prazer de continuar se cuidando, igual quando a gente conheceu. Não, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que fazer uma dieta. Para eles poderem olhar e dizer, valeu a pena trazer ela para minha vida. É manter. E o manter é mais difícil do que você conquistar. Você conquistou, mas como é que a gente vai conservar isso? Então, nós mulheres, nós temos uma missão mais importante do que você imagina, porque é cuidar deles, cuidar da gente, cuidar dos filhos, deixar tudo em ordem. Eu que trabalho fora ainda tenho que cuidar de tudo em casa. E isso não me faz melhor nem pior do que a mulher nenhuma. Eu sou o suporte que ele precisa. E quando você vai se ver feliz? Quando ele entender isso, e você também, mulheres, se valorize. Feche as brechas. Deus, ele se agrada quando a gente se cuida, quando a gente cuida da nossa casa. Nosso esposo chegar, a casa tá limpinha, a janta tá pronta. Você não
tem que pensar só naquele docinho como sobremesa, mas você tem que desejar ser a própria sobremesa Que para ele. docinho é esse? Doce, pastor, doce, comida. Todo mundo gosta de uma sobremesa depois da janta, pastor. Que isso, pastor? Então, quando você se cuida, que você é uma mulher de Deus, que você se blinda, blinde o seu casamento, se preserve. Então, mulheres, essa é a direção que Deus quer para dar a gente nessa noite. Que nós possamos ser felizes, que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos conquistar os nossos esposos, os nossos filhos para o Senhor. Que vocês venham buscar, venham colocar o casamento de vocês no altar, venham se libertar para ser feliz. Sem Jesus, não há condições de ser feliz no amor. Primeiro a gente tem que ter Deus, para depois Deus cuidar de toda a nossa vida. Amém? E para finalizar, de fato, a palavra introdutória, eu gostaria de chamar o pastor Ivanildo e a pastora Rose aqui no altar. Vai pedir pra pregar, não. Quero ouvir vocês pregando hoje. É a benção, né? Amém. É com muita honra, com muita satisfação que eu, Aline, sou essa mulher de Deus hoje. Primeiramente, eu devo tudo ao Senhor. E segundo, ao pastor Ivanildo, que é o ministro do altar, e a pastora Rosinete, que me ensina tudo até hoje com muito carinho. E se não fosse esses dois na minha vida e na vida do Jonathan, eu não seria essa mulher de Deus que eu sou hoje. E com eles aqui no altar, pastor Ivanildo e pastora Rose, eu só venho replicar aquilo que eles falam aqui. E aquilo que não só eles falam, mas aquilo que eu aprendi em toda a minha vida, em toda a minha caminhada. Embora eu tenha uma fisionomia de um homem muito jovem, embora eu tenha meus 26 anos, mas eu vi muitas coisas no casamento dos meus pais, e isso também serve muito de aprendizado. O casamento dos nossos pais, ainda mais eu que tive o prazer de ter o meu pai e minha mãe o tempo inteiro um com o outro, Deus me deu a graça de não ter os meus pais separados, e isso para mim foi fundamental para que eu pudesse aprender muitas coisas sobre um casamento, sobre o que é um relacionamento. A base de um casamento firmado em Deus é isso aqui que vocês estão vendo. É o casal dentro da igreja. É o esposo ou a esposa, um ao lado do outro. Isso é crucial. Deus, quando Adão foi colocado num sono profundo, Deus tirou a Eva da costela de Adão. Por que Deus tirou Eva da costela de Adão? Que é para nem o homem estar nem aqui e nem a mulher aqui, mas sim um lado a lado. O significado de Jesus Cristo ter tirado Eva da costela de Adão, tanto é que cientificamente todo homem ele não tem uma costela. Pela ciência e pela teologia, o homem não tem uma costela. Isso é a prova mais dita, é a prova mais viva, que o casal tem que andar um do lado do outro. E que a palavra ela só se confirma quando diz que não é bom que o homem viva só. E assim eu finalizo a palavra introdutória. Amém. Amém? E eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês também, porque não fosse vocês no ministério, vocês que têm nos visto, têm nos assistido, isso tudo é um conjunto e o nosso casamento realmente foi para isto. E Almas. é importante que casais estejam unidos dentro deste trabalho, porque está muito difícil. O relacionamento ele
ele se entender. E quando nós chegamos aqui, pregamos a palavra de Deus e demos exemplos nossos, isso é crucial. Isso é crucial. Então, eu acredito que essa mensagem de hoje vai alcançar milhões de pessoas. Foi como o testemunho do MMA que eu coloquei lá para vocês no privado de vocês. Salvou uma vida, salvou uma família, e o camarada hoje está na presença de Deus. Amém? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe.